30. Glória a Deus. 7 até o 10. Amém. Glória a 1 Deus. Samuel, né? Uhum. Glória a Deus. Pronto, amém. Glória a Deus. E disse Davi a Abital, o sacerdote, o filho de Aquimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E a Abital trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? E alcançá-la-ei? E o Senhor disse: Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Só até aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aqui nós podemos perceber que tem muitos irmãos que eles param no meio do caminho, na caminhada, porque de tão cansado que ele está, as lutas, batalhas, as coisas que acontecem na vida deles são tantas, e de tantas batalhas, tantas lutas que eles param porque ficam cansados. É verdade, Jesus. Mas aqui eles não desistiram. Eles não Glória a desistiram Deus, porque aleluia. quiseram, não desistiu por nada, eles não desistiram, eles apenas pararam porque estavam cansados. E tem muitos irmãos, meus irmãos, que não sabem o que o outro irmão está passando, não sabem o tamanho da bagagem que o irmão está passando, e por o irmão parar no meio do caminho, É verdade. eles criticam, mas eles não sabem. Quem sabe eles é Deus. Oh, Certo dia, glória a Deus. eu peguei o ônibus de Águas Claras, estamos sempre na vida. Uma irmã de outra denominação ali me viu, aí não falou comigo e depois falou: ah, é tu? E aí, no outro dia ela me mandou mensagem no WhatsApp: mulher, eu nem te conheci, tu cortou o cabelo tão curto que eu nem te conheci. É, Jesus. Mas eu não ia falar das minhas batalhas, eu não vou falar para quem não É resolve. verdade, Jesus. As minhas batalhas na madrugada, eu falo para Deus, que é para ele que vai resolver. Então, assim como Davi, aqui nós temos o exemplo de Davi, a gente pergunta para Deus. Glória E Deus, a ele vai te dar uma resposta, se é para você ir ou não. Eu falei, eu tinha feito um propósito com Deus de não cortar o meu cabelo um tempo atrás, de que eu não ia mais em salão de cabeleireiro para ninguém que não serve a Deus pôr a mão, ou até mesmo alguém que serve a Deus, mas põe a mão em muitas cabeças, não pôr na minha, mas isso não foi Deus que me pediu, foi eu que quis fazer esse propósito com Deus. Aleluia. Então aconteceu algo que só Deus sabe o motivo, Verdade. eu tive que cortar. E aí eu não vou ficar falando das minhas coisas que eu tenho com Deus, eu não vou ficar falando para as pessoas, porque isso não interessa, não importa, ela não vai dar jeito. Glória a Jesus. Então assim, eu percebi que aquela irmã, ela falou aquilo ali para saber o motivo por que eu tinha cortado. E aí eu falei, eu cortei. Enfim, tem pessoas tem irmãos que eles param no caminho porque eles pararam porque cansaram. Verdade, Senhor. As lutas são grandes, então a gente tem que prestar atenção como é que a gente fala com os irmãos. A gente tem que prestar atenção no que a gente fala, porque a gente não sabe. Quem sabe o que está passando é ela e Deus. É verdade. Aí ela para ali porque ela cansou. Glória e aí nós a Deus. que temos a bagagem, que para nós pode ser que a bagagem daquela pessoa não seja tão pesada, mas para ela a nossa. É verdade, não foi tão Deus. pesada e nós conseguimos passar do ribeiro, nós conseguimos ir até lá. Verdade. E para aquele irmão ele não conseguiu, então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá, vamos buscar. Vamos buscar na oração a palavra para aquela pessoa que ela possa prosseguir também junto. Porque ali, muitas das vezes a gente até conhece aquela pessoa, sabe que aquela pessoa é de oração, é de guerra, ela vai mesmo. E ali ela parou. Não, mas fulano, eu conheço fulano, ele é de guerra, você parou porque está acontecendo alguma coisa. Então você vai lá com a palavra do Senhor e vai ali ajudar através da palavra do Senhor. Não ficar criticando, nem falando para outros. Porque ele parou, porque fez isso, porque faz aquilo. Não vamos mais chamar os irmãos, o irmão fulano de tal para o monte, não, porque ele parou. Não vamos mais chamar fulano de tal para evangelizar, não, porque ele parou. Não, irmão, não é assim não. Presta atenção. Então aqui o Davi, ele perguntou por que o Davi levaram tudo do Davi, daqueles homens, os amalequitas, eles levaram tudo. E eles, quando eles chegaram lá, eles tinham posto fogo lá em tudo.
Não mataram ninguém, mas levaram tudo. Levaram mulheres, levaram tudo. E ali eles choraram tanto que não tinha mais nem lágrimas para chorar. Glória a Deus. Não tinha mais o que chorar, choraram tanto. E que aquele filho da mulher. Glória a Deus. Você perguntou para Deus Aleluia. se era para ir. Glória, E Deus falou, vai. E ele foi. E resgatou tudo. Então, assim, é o que nós temos que fazer. Nós vamos perguntar para Deus, Deus vai dar a resposta. E você vai. E você vai resgatar tudo. E vai trazer de volta em nome do Senhor Jesus. Quero orar por essa palavra. Aleluia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Sim, Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria, Pai, para tratar, meu Deus, daqueles irmãos que pararam no meio do caminho. Para que nós não venhamos criticar, meu Pai, mas que nós venhamos ajudá-los através da Tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos usar, meu Deus, a cada dia, para ter a sabedoria e o discernimento. E quando alguém para no meio do caminho, meu Deus, não é porque desistiu do Senhor, não é porque desistiu da caminhada, meu Pai, é apenas porque está cansado. A bagagem é tão grande que só o Senhor e Ele sabe o que Ele está passando, meu Deus. Então que nós venhamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento. E parar de falar e pensar o que não deve. Porque muitas das vezes a pessoa não fala nada porque ela só fala com o Senhor. Porque o Senhor é o único que vai resolver. Então que o Senhor venha nos usar e dar sabedoria para agir, meu Deus, da maneira que o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus. E agradeço, meu Deus, por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Palavra de Jesus. Amém? Se não pode sentar em nome de Jesus. Quando a missionária estava ali fazendo menção dessa palavra, o Senhor me dava uma visão, missionário, de um cadeado com uma chave no fundo dele, sabe? E eu entendo sobre essa visão, é que às vezes quando Deus nos dá esse cadeado com a chave, significa que eu tenho acesso para abrir para quem eu quiser e fechar para quem eu entender que está me atrapalhando, entendeu? Então pessoas que na verdade não vai te entender, você pode fechar, né? E pessoas para quem vai te compreender, você pode abrir, amém? O presbítero Santo está com a oportunidade de louvar ou de dar uma saudação, que Deus tocar no seu coração. Se quiser fazer os dois, você faz. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou louvar e eu vou virar a câmera bem para ele aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vou estar louvando ao Senhor Jesus com uma das canções. Glória a Ele Jesus. permitiu Amém. adquirir através Glória a do Espírito Santo. Jesus. Nós sabemos que os dons que Deus nos dá, Aleluia, Deus. eles servem primeiramente para nos edificar, né? E edificar Verdade, você. Eu fui glória muito a edificado Deus. quando eu compus essa canção aqui. Aleluia. Ela vem fazer menção da passagem de Paulo, que diz aqui, Coríntios 9:22. Aleluia, Fiz-me Deus. como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para ganhar por todos. Aleluia, se chegar glória a salvar Deus. alguns. É verdade, Deus. Então essa música, o título dela é Mensagem de Paulo. Aleluia. Ela faz menção dessa passagem. Aleluia, Porque Deus. nos ambientes que Deus nos coloca, nós temos que ter a agilidade para levar a palavra. Aleluia, né? Deus. De uma forma compreensível as pessoas, Verdade, a dificuldade das glória pessoas ali. a Deus. Né? Então o próprio Paulo ele vem nos dizer que se fez fraco porque ele estava no meio dos fracos. Oh, aleluia, então, ele se fez Deus. fraco. Não é que ele era fraco, ele se fez fraco para ganhar aquele pouco ali. Amém. Se fez Glória a todo para ganhar todo Deus. e sábio para ganhar os sábios. Amém? Aleluia, Está louvando mensagem Jesus. de Glória a Paulo, em nome de Deus. Jesus. Em nome de Pode dar Jesus. play, pastor. Glória a Jesus, aleluia. Para cada um de nós, Glória a Deus. tem o propósito que devemos cumprir. Aleluia. Jesus Cristo termina a sua carreira dizendo que está tudo Glória a consumado. Jesus. Paulo disse, guardei Abaixa a aí, fé amém. e acabei a carreira. E nós Aleluia, devemos Jesus. também Glória a combater o Deus. combate e guardar a fé. Siga o evangelho, mensagem de Paulo. Louco pelos loucos, sábio pelos sábios. A ovelha desgarrada cai num buraco no dia de sábado. Os fariseus diz que não salva, Jesus diz, já tá salvo, irmão. Imagina o ladrão pregado no madeiro sem pedir perdão. Seria difícil entrar no paraíso, quase que impossível. Sei não, mudei a forma de pensar, o conceito por dentro. A maior revolução de todos os tempos é Jesus Cristo no arrebatamento. Igreja, não perca da... Aleluia, Deus. Glória a Jesus.
chegará o dia de cumprir a profecia, assim como no tempo de Noé. Se tu sabe, guarde a sua fé, não troque por nada. Por 30 moedas de prata me diz quem não fica aflito como Pedro esteve. Tendo negado Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Não pare de clamar, Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, pedra angular. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Baruch Rabá, Yeshua Hamashia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, ele é o homem, é o alfa, é o fim, é o único, só ele tira o pecado do mundo. Verdade, Cordeiro de Deus, glória a leão Deus. da tribo de Judá, ele é o homem, é o alfa, é o começo, é o fim, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Saulo perseguia o povo de Deus até que Cristo para ele apareceu e ele convenceu do pecado. Saulo tornou-se Paulo, convertido no evangelho, manteve-se de pé, combateu o bom combate, cerrou a carreira, guardou a fé. Vai, varão, não desanima, meu irmão, Jesus Cristo é contigo. Muitos são chamados, poucos escolhidos, não deixe se abater. Você sempre é Jeová Jireh, Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego é quem te livra da fornalha. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é assim mesmo. É. Ainda que esteja morto, viverás. Só crê naquele que tem a vida na palma das mãos. Aleluia. Cordeiro de Deus. Leão da tribo de Judá, ele é o homem, é o alfa, é o começo, é o fim, é o único que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Leão da tribo de Judá, oh glória, é o único que tira o pecado do mundo. Jesus está à porta e bate, e te convida para o combate na batalha da justiça. Quem vencer ganha a coroa da vida, ainda pisa em ruas de ouro. O reino dos céus é tomado por esforço, perseverança e consagração. Joelho no chão, jejum e oração, a força da palavra, Bíblia sagrada, a espada afiada de 2 gumes para quem quer se manter de pé, combater o bom combate, encerrar a carreira. Oh, aleluia, Assim Deus. como fez o apóstolo Paulo de Társio, aleluia. Leão da tribo de Judá. É o homem que é o alfa, é o começo, é o fim. Ele está voltando, aleluia. Que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Leão da tribo de Judá, ele é o homem que é o alfa, é o começo, é o fim. Que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Já a coroa da justiça me espera. Agradeço a minha rica oportunidade.